Você sabe se está consumindo a quantidade de proteína suficiente através da alimentação? Será que é necessário utilizar suplementos para alcançar essa sua necessidade? Ou será que você está gastando dinheiro à toa? Só com a alimentação está conseguindo consumir o que precisa? Pois bem, meu nome é Marcela Serafim, eu sou nutricionista, especialista em cirurgia bariátrica, e aqui nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma muito prática como calcular a ingestão de proteínas pela alimentação. Aproveita, se inscreva nesse canal para saber mais informações sobre nutrição real para pessoas reais. No vídeo anterior, eu te ensinei a calcular a necessidade de proteínas que você deve ingerir. Você vai registrar a sua alimentação, colocando todos os alimentos e as quantidades desses alimentos que você conseguiu consumir referente a um dia inteiro. Então, desde a primeira até a última refeição. A partir desse momento, você vai extrair os alimentos que são ricos, que têm mais proteínas. Lembrando que cada porção de alimentos, vamos falar aí de 100 gramas de alimentos, não quer dizer que ele tem 100 gramas de proteínas. Um exemplo da carne, 100 gramas de bife não corresponde a 100 gramas de proteínas. Por isso que é importante fazer algumas consultas. Você pode utilizar uma tabela de composição nutricional que você consegue pela internet facilmente, mas também com o seu nutricionista. Você pode utilizar aplicativos para cálculo de calorias, mas que também a maioria deles tem a informação de proteínas. Então, são informações que você consegue utilizar para ter uma noção da quantidade de proteínas para aquele alimento. Esse processo que eu expliquei até aqui, eu faço na prática do consultório, com o meu paciente. Então, ele vai relatar tudo que comeu referente a um dia inteiro de alimentação. Pode ser um registro relacionado ao dia anterior à consulta, pode ser um registro habitual, um de final de semana e um durante a semana. E a partir daí, eu faço esse cálculo numa plataforma onde eu consigo estimar a ingestão não só de calorias, mas como dos macronutrientes, que são as proteínas, carboidratos e gorduras, e dos micronutrientes, que aqui a gente considera também as fibras, as vitaminas e os minerais. A partir daí, desses valores, eu comparo com a necessidade do paciente e transformo todas essas informações em um plano alimentar estratégico para o que ele precisa. E desse registro, eu só direcionei os alimentos que têm mais proteínas. Então, não quer dizer que essa pessoa só consuma 2 ovos no café da manhã. Ela provavelmente tem ali um registro de café, pão francês e ovos mexidos. Café e pão não vai ter proteína, então eu não considerei para esse cálculo. Se você tiver interesse em fazer um cálculo para saber ingestão de calorias, carboidratos, aí sim nós consideramos praticamente todos os alimentos para esse cálculo, tá bom? Mas vamos focar na proteína. Então eu registrei tudo que ele consumiu e através da minha plataforma, no seu caso, você pode consultar uma tabela, pode consultar um aplicativo, pode obter informações com o seu nutricionista para ter uma noção, né? Eu obtive ali a quantidade média, ali, uma estimativa de proteínas por porção de alimentos. Então, considerando que essa informação, esse registro tem 2 ovos mexidos no café da manhã, que correspondem a 12 gramas de proteínas. No almoço, essa pessoa consumiu 100 gramas de carne vermelha e uma concha de feijão. 100 gramas de carne, o tipo que ela consumiu tem 25 gramas de proteínas e uma concha de feijão, 7 gramas de proteínas. À tarde, ela consumiu um iogurte do tipo grego, que tem 10 gramas de proteínas. Para produtos industrializados, é muito importante você consultar a tabela nutricional da própria embalagem, porque hoje em dia existem iogurtes enriquecidos, bebidas prontas, né, os shakes, que também são enriquecidos com proteínas.
sendo que alguns podem fornecer 18 a 20 gramas de proteínas por porção e fazer diferença no cálculo, tá? E no jantar, essa pessoa consumiu 120 gramas de frango, claro, com outros alimentos, mas novamente reforço, aqui eu destaquei somente os alimentos ricos em proteínas. Sabendo a quantidade de proteínas de cada porção de alimentos, é só somar. Então, esse registro corresponde a 80 gramas de proteínas. Essa pessoa consumiu 80 gramas de proteínas por dia, em um dia. Eu vou utilizar como referência a necessidade de proteínas que eu calculei no vídeo anterior. São 2 exemplos, não sei se vocês se lembram, mas dá uma olhadinha lá, referente a um homem e uma mulher. E eu vou comparar se essa ingestão não está adequada ou não, se essa pessoa vai precisar ingerir um suplemento, precisa aumentar através da alimentação essa ingestão de proteínas. Para o exemplo que foi utilizado, o primeiro exemplo do vídeo anterior, uma paciente que já tinha um tempo de cirurgia bariátrica, sedentária, que queria buscar mais fortalecimento, ajudar no emagrecimento, eu estimei uma quantidade de proteínas, então ela tem uma necessidade de 77 gramas de proteínas por dia. Se a gente for comparar, se aquele exemplo do registro alimentar for o dela, e ela estiver ingerindo 80 gramas de proteínas por dia, nós podemos afirmar que naquele momento a ingestão de proteínas dela está adequada, está dentro do que ela precisa. É claro que se essa paciente não tem resultados, é importante mudar, aumentar essa ingestão de proteínas gradualmente. Mas, se a gente for comparar com o exemplo que eu dei do homem, que tinha pouco tempo de cirurgia, estava buscando ganho de massa muscular, fazendo musculação, eu coloquei aqui uma estimativa que ele precisa de 120 a 135 gramas de proteínas por dia. Se a gente for comparar com a ingestão que eu acabei de mostrar no registro alimentar, de 80 gramas de proteínas, essa ingestão está insuficiente para os objetivos dele. Então, nesse caso, é importante aumentar a ingestão de proteínas através da alimentação, principalmente alimentos fonte, como as carnes de uma forma geral. Aqui eu incluo carne vermelha, carne suína, carne de frango, peixe, todos são fontes de proteínas. É possível obter um pouquinho menos de proteínas, mas tem nos ovos, nos queijos, nos leites, né, em outras fontes vegetais como as leguminosas, mas na dificuldade de atingir, é possível utilizar o suplemento em pó à base de proteína do soro do leite, o conhecido como whey protein, a proteína de colágeno, existem outros tipos de proteínas vegetais, que geralmente pessoas vegetarianas, os veganos utilizam para complementar essa ingestão, mas também temos à disposição bebidas enriquecidas, iogurtes enriquecidos com proteínas que podem auxiliar a complementar o que a pessoa precisa. Vamos a um exemplo? Para construir um plano de alimentação estratégico com a quantidade necessária de proteínas para que a pessoa atinja o objetivo, eu utilizo inicialmente o registro alimentar como base. Registro da alimentação habitual, que já faz parte da sua rotina, e acrescentar, alternar, variar os alimentos, né, para que você consiga atingir a necessidade de proteínas, além dos outros benefícios de uma alimentação saudável. Muitas vezes, para conseguir ingerir um pouquinho mais de proteína, vai ser necessário diminuir alguns alimentos, porque não dá, né, não dá para comer tudo, principalmente para quem não tem costume de consumir muita carne, suplementos. Então, eu utilizei como referência o registro de alimentação que eu mostrei no início desse vídeo, e aqui eu acrescentei algumas sugestões. Então, no café da manhã, ao invés da pessoa consumir somente 2 ovos mexidos, ela pode aumentar para 3 ovos mexidos, ou colocar 2 ovos mais uma clara, e ainda adicionei aqui uma fatia de queijo branco. Então, a gente consegue aumentar a oferta de proteínas. Então, 3 ovos mexidos tem 18 gramas de proteínas e uma fatia de queijo, a depender do queijo, entre 5 a 7 gramas. No almoço, mantive a ingestão de carne, né, 100 gramas de carne, com uma concha de feijão,
visto que a pessoa tem dificuldade em aumentar o volume de comida nesse horário, mas à tarde eu aproveitei que já se utiliza como rotina um iogurte e pedi para ela adicionar um dosador com whey protein, que tem em torno ali de 28 gramas de proteínas. Então, muitas vezes, um dosador de suplemento vale a pena investir, porque você deixa de consumir aí 100 gramas de carne. Então, é a única forma de substituir a carne é com suplemento de proteínas, pensando em proteína, tá? Aqui eu não estou falando em ferro, não estou falando em zinco, em perfil de aminoácido, aí não tem comparação, tá bom? Mas é uma forma de utilizar. E à noite, a gente também manteve a ingestão de frango. Então, somente fazendo um reforço, um ajuste no café da manhã e entrando com um suplemento no lanche da tarde, considerando que a pessoa tem dificuldade em aumentar a ingestão de proteínas, já foi o suficiente para atingir a necessidade mínima, se for comparar com o exemplo 2, que é de 120 gramas de proteínas nesse cardápio. E se você é vegetariano, vegano, ou tem passado por muitas dificuldades aí no pós-operatório de cirurgia bariátrica, nada melhor que buscar a ajuda do nutricionista para fazer o plano alimentar estratégico que vai te ajudar a atingir a tua necessidade, a manter a saúde em dia, força muscular, ânimo, a não ter queda de cabelo. Então é muito importante fazer esse cálculo se você não consegue ingerir sozinho ali na tua rotina, tá tendo muita dificuldade. Agora é hora de colocar em prática. Aproveita, deixa o seu like. Lá no Instagram também você vai obter mais informações sobre nutrição e cirurgia bariátrica e em saúde da mulher. E aproveita e compartilha também com quem você acha que vai ser importante saber dessa informação. Até a próxima!